Quinta-feira com o duelo Brasil e Argentina na Recopa Sul-Americana, gigante ameaçado no Campeonato Paulista e jogos decisivos pela Liga Europa. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de quinta-feira para falar, claro, de muito futebol. Temos aí o Botafogo contra o Racing na Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, quase ali eliminado do Paulistão. Também temos jogos bem interessantes aí pelos playoffs da Liga Europa e que me ajuda nessas análises é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Fabiano, com você? Tudo ótimo, melhor agora. Que maravilha, tá? Que maravilha. Que dia bom, um ótimo dia, né? Temos aí 3 joguinhos para analisar do futebol europeu. Temos Recopa Sul-Americana, que não é jogo único, né? Partida de ida. E temos o Palmeiras lá, que está em uma situaçãozinha complicada no Campeonato Paulista, mesmo fazendo boa campanha. A gente vai detalhar tudo isso agora para você, apostador. É isso, vamos começar quinta-feira, 7h30 da noite, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, que é o clássico. Que isso? Não é clássico, na verdade. Botafogo. Allianz Parque, a casa do Palmeiras, jogo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras não faz uma campanha tão ruim. Ele simplesmente deu azar de cair num grupo com times fazendo campanhas melhores que ele, né? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso aplicativo do Game Arena para a gente ilustrar e explicar muito bem isso. Inclusive tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar e baixar de forma gratuita aí o aplicativo no seu celular, né? Porque o cara só aponta assim. Se apontar pro QR Code ele não baixa automaticamente, né? Mas se apontar a câmera do celular aí... Vamos deixar claro. Aparentemente ele baixa. Tabela classificação. O Palmeiras, ele é o terceiro do seu grupo. 17 pontos marcados em 10 jogos. Não é uma campanha ruim, tá? Na classificação geral, o Palmeiras é o 4º colocado, velho. Ele só tá atrás de São Bernardo e Ponte Preta, que são 2 times do seu grupo, né? E do Corinthians, que é o líder geral. Ou seja, velho, na classificação geral é um dos melhores times do campeonato. Porém, ele simplesmente pode ficar de fora do mata-mata, porque no seu grupo tem 2 times que estão voando. Já que não tem esses confrontos dentro do próprio grupo, né? Isso aí acaba abrindo margem para acontecer algo do tipo. Infelizmente, é o que causa aí o regulamento do Campeonato Paulista. O Palmeiras não depende só de si, né? Para passar, tem que secar aí, sobretudo a Ponte Preta. Eu acho que o São Bernardo vai conseguir pelo menos uma vitória aí nos 2 jogos. Lembrando que a gente está gravando antes do início da rodada, né? Perfeito. Nesse momento que você está vendo o vídeo, São Bernardo ou Ponte Preta já podem ter entrado em campo e a situação ter piorado ainda pro Palmeiras. Ou melhorado, dependendo, né? Aí. E o Botafogo de Ribeirão, velho, é um time que começou muito mal, né? Deu uma melhorada aí nos últimos jogos, ainda tem chance de classificação, é bem verdade que é muito difícil. Vai ter que ganhar os 2 jogos, o Mirassol perdeu os 2, né? Isso. Situação complicada, mas pelo menos acho que não cai, né? Brigou para não cair ali boa parte do campeonato e agora deu uma subida aí nessas últimas rodadas. Muito bem, o confronto recentes aí do Palmeiras, né? Que na rodada passada ficou no 0x0 com o São Paulo, horrível, né? Dicas de passagem. E São Paulo jogou ali só para se defender e conseguiu esse empate. Antes fez 3x0 na Inter de Limeira, um bom resultado, aí tropeçou com a Água Santa, ficou só no 1x1, empatou com o Corinthians, o jogo jogou até bem, né? Teve pênalti perdido, aí goleou o Guarani por 4x1, empatou sem gols com o Bragantino, perdeu para o Novo Horizontino, venceu o Santos, empatou com o Noroeste, muitos tropeços, né? Empatar com o Noroeste, problema, né? Empatar com a Água Santa. Perdeu para o Novo Horizontino, também pode dizer em casa, né? No Allianz, e aí acabou culminando nisso aí, né? São até, cara... Se um desses joguinhos aí ele tivesse ganho, a situação já estaria mais tranquila. É óbvio, é bem verdade, a gente precisa ressaltar que deu azar também, né? O Palmeiras está dando muito azar de cair aí num grupo que Ponte Preta e São Bernardo estão fazendo uma campanha além da conta, né? Tropeçaram menos do que o próprio Palmeiras. Então, acabou se colocando aí nessa situação que pode ficar de fora do mata-mata do Paulistão. Agora vamos dar uma uma analisadazinha no Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto, que começou o campeonato muito mal. Olha só que curioso, o Botafogo de Ribeirão, ele começa aqui contra o Guarani, certo? Começou perdendo para o Guarani, time que foi rebaixado para a Série C. E nas 7 primeiras rodadas, o Botafogo de Ribeirão não perdeu nenhuma. Só que agora essa chave já virou. Ele vem de 4 jogos consecutivos, sem saber o que é uma derrota. E nos 3 últimos sequer levou gol. Conquistou 2 vitórias ali contra o Velo Clube e também contra o Bragantino. Empatou com a Ponte fora de casa e empatou com o Santos, que é também um bom resultado. Foi estreia de Neymar, né? Estreia de Neymar, que inclusive estava perdendo de 1x0. E aí Neymar entrou, ele conseguiu empatar, ficou com a menos e segurou o empate. Então, um bom resultado. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, vamos ver as odds aí, porque o favoritismo é do Palmeiras. E de forma absurda, hein? E muito alto, né? Infelizmente, 1,19. Velho, eu acho que o Palmeiras não tem muito o que fazer, velho. Tem que ganhar aqui. Tem que ganhar bem, tem que fazer um saldo, né? Até porque pode ser definido no saldo, né? Isso. Pode ser que a rodada termine com Palmeiras e Ponte Preta com 20 pontos, por exemplo.
Então, velho, eu acho que o Palmeiras vai conquistar essa vitória aí e até de uma forma tranquila, tá? É bem verdade que o Botafogo ele deu uma melhorada aí nos seus últimos jogos, mas eu acho que o Palmeiras vai desencantar, velho. É a partida para desencantar. Para quem não estiver confiando muito no Palmeiras, eu até citaria aqui, eventualmente, um under goals, algo do tipo, né? Porque o Palmeiras, a odd está tão baixa que acaba condicionando para isso. Mas eu confio, velho, no Verdão. Pelo menos 2 golzinhos de diferença eu acho que a gente vai ter, tá? Inclusive, meu palpite é um 2-0. Eu acho que pode pintar um pouco mais. Mas eu acredito que 2 golzinhos de diferença o Palmeiras vai conquistar nesse jogo. Então, por isso, a nossa dica do Tipster é o handicap asiático menos 1,5 a favor do Verdão. Muito bem, então vamos botar 50. Então, a nossa sugestão de aposta é jogo difícil, né? Porque Difícil. o Palmeiras, claro que precisa vencer, mas o Botafogo vem bem, né? Mas, como a nossa missão é dar uma boa dica, né? Com uma odd já interessante para o pré-jogo, vamos aí na diferença de gols, né? Sim. Mais de 1,5 gol, handicap asiático, menos 1,5 a favor do Verdão. Perfeito. Bom, a gente sai do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Para falar do Botafogo do Rio, né? Que joga contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, né? Jogo de ida, né? Campeão da Copa Sul-Americana, o Racing, contra o campeão da Libertadores, o Fogão. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo quinta, 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón, que também é conhecido como... El Cilindro. El Cilindro, isso. Sou doido pra ir lá, velho. O estádio que eu mais tenho vontade de conhecer na América do Sul. Boa. Final, jogo de ida, né? Só tem final, né? Eu ia dizer isso, né? Não sei porque a informação da final. É só a final, né? No caso, a Recopa. Mas é importante destacar aqui, jogos de ida e volta, né? O primeiro jogo é na casa do campeão da Sula e quem decide em casa é o campeão da Libertadores. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar aí um pouquinho, porque o Botafogo começou mal o ano, né, velho? Vamos começar pelo Fogão. É bem verdade que tiveram alguns jogos aqui que não foi com o time titular. É o caso aí do jogo contra o Boa Vista, por exemplo. Mas com força máxima, ele já foi derrotado 2 vezes para o Flamengo, uma no Carioca e uma na Supercopa do Brasil, né? Até venceu o Fluminense, mas esses outros resultados aí com um time misto, pode-se dizer, né? Eu não vou dizer que foi... É quase um elenco reserva, bem dizer, né? Um elenco reserva aí, ele disputou essas partidas, perdeu para o Madureira, empatou com o Boa Vista, antes disso havia perdido para Volta Redonda e também para o Sampaio Corrêa. Então, assim, início de ano ruim, mas sem muitos testes aí para o Botafogo força máxima, digamos assim, né? Ele ganhou do Fluminense, né? Foram 3 jogos só, né, com o time titular. Foi os 3 jogos mais difíceis, os 3 clássicos. Teve algum desses pequenos que ele jogou com força máxima? Ele jogou com titulares. Ele voltou contra o Fluminense. Eu acho que foi o jogo que ele voltou com o elenco principal. Aí deu uma mesclada, né? Início de temporada. Isso. Alguns jogos ele foi. Mas aqui contra o Madureira ele não foi, não. Contra o Boa Vista também não foi, né? Mas é elenco principal, né? Não foi com o time titular. Se não foi com o time titular, exato. O elenco principal do Botafogo. Mas é isso que eu quero dizer, porque é início de temporada ainda e a gente não tem muitos parâmetros aí do lado do Botafogo para ser analisado, né? O time que mudou muito da temporada passada, não tem mais o Almada, não tem mais o Luiz Henrique, e acabou caindo muito, né? Não tem mais o treinador também. Então, cara, não sei. Inclusive o Botafogo que anunciou, né, um novo treinador agora, né? A chegada aí de mais um português, diga-se de passagem. Muito bem, vamos ver o Racing, né, que perdeu 2 jogos seguidos, né, pela Superliga Argentina, 3-2 para o Argentino Júnior e 1-0 para o Tigre, né, e antes venceu o Boca Juniors, 2-0, clássico, e perdeu do time do Estudiantes. Tá em 6º lugar lá no Campeonato Argentino. Começou bem, deu umas vaciladas aí nesses últimos jogos. Ele venceu as 2 primeiras, ó. Só tivemos 6 ou foram 7 rodadas? 3 vitórias e 3 derrotas. Exatamente. Né? 9 pontos marcados em 6 jogos lá no Campeonato Argentino, o Racing. Muito bem. Racing de Avejaneda. Vamos agora para o nosso momento, o Bet Nacional. O favoritismo é do Racing, né? Joga em casa. Sim. Botafogo ainda estável, né? Ainda sem... ter estreado técnico para a temporada, não passa tanta confiança, né? Cara, não dá para confiar no Botafogo nessa situação atual, não, tá? Até acho que tem um time melhor, né, velho? Hoje o futebol brasileiro, ele, tá um pouquinho além do futebol argentino, né, em termos financeiros e tudo mais. Então, naturalmente, o Botafogo tem um elenco mais qualificado. Mas, cara, primeiro que o jogo lá já é uma pressão natural, né? E aí, velho, esse início ruim do Botafogo de temporada... A gente até relativizou, né? Nem todos os jogos foi com o time titular, a boa parte deles não foi. Mas ainda assim, não é um início de temporada interessante aí do lado do Fogão. Então, velho, eu acabo pesando um pouquinho mais pro lado do Racing, tá? Porém, o Racing é favorito, até consideravelmente favorito quando a gente compara as odds. Então, por exemplo, um dupla hipótese, ele não tem uma odd muito boa. Então, a gente vai recorrer ao quê? A ferramenta do Criar Aposta para combinar o dupla hipótese com menos de 3,5 gols. Aqui eu acho que é uma boa pedida, tá? Jogo de ida, acredito que o Racing, se fizer o resultado 1-0 ali, já é um bom placar. Não imagino o Racing tentando alastrar muito aí
essa margem de gols, tentar uma goleada. E o Botafogo também não está muito bem esse início de ano, né? Então, imagina uma partida de poucos gols e com o Racing dificilmente sendo derrotado. Então, vamos combinar essas duas opções aí que acredito que sejam fáceis de acontecer, junto as duas para obter um odd mais interessante na ferramenta do Criaposta. Muito bem, então 50 aí o Criaposta com dupla hipótese, né, do time argentino e o menos de 3,5 gols. Então, temos aí o 0x0, 1x1 e vitória do Racing 1x0, 2x0 ou 2x1. 2x1. Ou 3x0. Isso, temos uma boa margem aí para esse confronto. Bom, saímos do continente sul-americano e vamos para o continente europeu, porque tem Liga Europa, jogos de volta dos playoffs, e a gente começa com o principal confronto, né, desta fase, dois times bem tradicionais aí do futebol da Europa, Roma e Porto. Vamos colocar na tela as informações deste jogo, né? Jogo quinta, 2h45, né, um dos jogos ali que abrem aí esse dia de volta, né, dos playoffs da Liga Europa, jogo lá no Olímpico de Roma, né, o estádio da Roma, a Roma que favorita, né? Favorita, o momento é melhor, acredito que o time também seja melhor. Sem dúvidas, o confronto mais pesado aí, né, dessa Liga Europa, né? Dois gigantes aí em seus respectivos países, duas equipes muito tradicionais do futebol europeu. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas das duas equipes, como chegam, né, os dois times aí. O Porto até começou melhor a temporada, mas deu uma queda boa aí, tá, num retrospecto recente. E a Roma, pelo contrário, vem melhorando, velho. É um time muito difícil de ser batido, sobretudo dentro de casa. Isso. Melhorou muito seus domínios, já tem uma sequência, acho que são 8 jogos sem perder em casa, salvo engano, né? Por aí, vamos ver. Os últimos jogos em casa, faz tempo que ele joga em casa também. Foram 4 jogos fora. 4 jogos seguidos fora, mas foi até bem. 2 vitórias, um empate e uma derrota que foi contra o Milan. Isso. E o jogo de ida contra o Porto, né? Bom destacar, foi 1x1. Então ele depende de uma vitória simples em casa para avançar. Mas nos últimos jogos em casa, ele empatou com o Napoli, que é líder do campeonato italiano, venceu o Eintracht Frankfurt, que vem fazendo um bom campeonato alemão. Né? Aí ele venceu o Genoa, venceu o Clássico contra a Lazio, 5x0 no Parma, venceu a Parma, venceu a Sampdoria, 3x0 no Braga também em Liga Europa, e aí a última derrota foi para a Atalanta, né? Então realmente faz algum tempinho aí que não perde como mandante. Dia 2 de dezembro, velho. Mais de 2 meses já aí. Pois é, velho, é um time que dentro de casa é muito bem e tem esse... como é a palavra? Tem crescido dentro de casa em relação a adversários mais fracos, né? Por exemplo, meteu 4 no Lecce, meteu 3 no Braga, 4 na Sampdoria, 5 no Parma, né? Então, realmente é um time que dentro de casa tem sido muito forte aí no retrospecto recente. E, ao meu ver, tem um time mais qualificado também que o do Porto, tá? Que, como eu disse, caiu um pouquinho de produção aí no retrospecto recente, tá? Principalmente quando a gente vê os jogos mais difíceis, a gente vê que o Porto não tem conquistado vitórias, tá? Empatou com a Roma dentro de casa aí no jogo de ida, empatou com o Sporting recentemente, perdeu pro Olympiacos dentro de casa, perdeu para o Sporting. O que mais? Eu tô só querendo pegar os joguinhos mais difíceis, tá? Pra gente ter como parâmetro. Pois é. Na própria, tomou 4x1 do Benfica, perdeu para a Lazio, lá na Liga Europa. Fora de casa, na Liga Europa, ele tem sido muito mal, inclusive, tá? Diga-se de passagem. Enfim, um Porto que já foi melhor outrora, tá? Que não vem tão bem aí nesse recorte recente. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque a odd para a vitória da Roma tá uma odd interessante, viu? Uma odd interessante. Uma odd 1,78. Cara, que tem um bom retrospecto em casa contra um Porto que em casa vem mal, né? Dificilmente vence como visitante. A grande questão desse jogo aqui eu acredito que seja difícil cravar qualquer coisa relacionada a gols, tá? É até um jogo que tende para gols e tem uma odd interessante também, ambas marcam cotaçãozinha 1,88. Mas esse Porto não me passa muita confiança, tá, velho? Não passa muita confiança. O sistema defensivo da Roma tem dado uma melhorada boa aí. Time que não tem sofrido muitos gols. E como a gente disse, sobretudo dentro de casa. E eu acredito que é isso que vai acabar pesando, tá? Jogo de volta na casa da Roma, lá no Olímpico, né, na capital italiana. Eu acredito que esse momento da Roma, ele vai prevalecer sobre o do Porto, que é bem melhor da equipe italiana, e por isso eu acredito que, de fato, a vitória é melhor. É mais confiável, tá? Até porque eu não descarto 1x0, 2x0 para Roma. Então, prefiro até do que o ambas marcam, que, ao meu ver, também seria uma opção interessante pelo custo-benefício. Muito bem, então, vamos colocar aí 50, né, na vitória da Roma contra o Porto aí pela Liga Europa. Seguimos falando de Liga Europa agora com outro time tradicional do futebol europeu, o Ajax, né, que vai pegar os belgas lá do USG, que tem vários nomes, né? Royal Union ou União Saint-Gilloise. Isso, mas vamos chamar o USG aqui. O USG é a abreviação de União Saint-Gilloise. Muito bem. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Quinta, 5 da tarde, lá na Johan Cruyff Arena, né? Casa do Ajax lá em Amsterdã. Jogo de volta, Matheus. Fez o resultado na ida já, né? Isso. Diga de passagem, acho que vai ser um joguinho
Tranquilo até para o Confirmar, Ajax, né, tá? só classificação. Bem dizer, apenas confirmar, uma equipe muito tradicional, eu acho que acaba pesando muito aí também nessas competições continentais. É um time extremamente acostumado a jogar uma UEFA Champions League, multicampeão de Champions League, diga-se de passagem, tá aí disputando a Liga Europa e tem um adversário, pode ser relativamente fraco, né? Um adversário tranquilo aí, poderia ter sido mais complicado a vida do Ajax. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nos últimos confrontos, estatísticas aí das duas equipes. O Ajax que vem de vitórias, tá? E vitórias sem sofrer gols, diga-se de passagem. 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols. E antes disso, ele havia acumulado mais outras 2 vitórias. Então, são 5 triunfos consecutivos aí a favor da equipe alemã. Na ida fez 2-0, né? Sem fazer tanto fora esforço, de casa. fora de casa. Tendência é uma nova vitória, né? É, uma vitória acho que até tranquila, tá? Acho que não Vamos lá. vai ser de boa. Vamos ver o... Tem nem muito o que falar. Esse jogo aqui não tem muito tá? que... Vamos ver o Union, né? O Union que perdeu no Campeonato Belga lá pro Mechelen, ou Mechelen, enfim. Antes perdeu pro próprio Ajax, né, na Liga Europa, aí venceu o Kotjik, algo assim, 2-1. Campeonato belga a gente tem que relativizar também, né? Que é mais fraco, né, do que o holandês. Mas se a gente pegar a Liga Europa, ó, perdeu pro Glasgow por 2-1. Vamos pegar só a Liga Europa. Aí venceu o Braga, que foi um time que acho que nem se classificou, né? Exatamente. Tomou 5 do Antuérpia lá na Copa da Bélgica, tá? Aí mais jogos aí pela Liga Europa. Venceu o Nice dentro de casa. Né? Ele fora de casa na Liga Europa, ele só conquistou essa vitória aqui que foi contra o Twente, né? De resto, contra cadê? Roma, Ele pegou 1-1 mais dentro de casa. Perdeu pro Midtjylland fora de casa por 1-0. E cadê? Tem outro jogo também fora que eu tinha visto. Aqui, perdeu pro Fenerbahçe também. Até na Liga Europa não tem tantos adversários de qualidade, né? Então, pra gente fazer um comparativo aí com o Ajax. Mas ele até teve certas dificuldades. Né? Teve. Fora de casa, sim, eles complicou um pouquinho. Venceu o outro holandês, que foi o Twente. Mas o Ajax está bem melhor que o Twente. Isso, né? muito bem. Vamos agora para o nosso momento bet nacional, né? Vamos ver a odd aí pro Ajax. Está com odd surpreendentemente boa, hein? Acima de 1,50. Cara, o grande ponto desse jogo que, assim, me faz até preferir outros confrontos, outras vitórias em outros jogos em relação à nossa hotbet, né, que a gente sempre destaca que é a melhor aposta do dia, eu acredito que o Ajax vai vencer. Porém, o fato dele já ter feito o resultado fora é o que me deixa com uma pulguinha atrás na orelha. Um empatezinho aqui pro Ajax tá de boa. Perder por um gol, ele tá classificado ainda, né? Então, um empate pode ser até ok. E isso me deixa com o pezinho atrás. Mas realmente é um jogo muito difícil de apostar, tá? Um jogo muito difícil de apostar, porque gols, cara, eu acho que complicado apostar em gols, a gente não sabe até que ponto o União Saint-Gilloise vai conseguir furar essa defesa do Ajax, não conseguiu furar dentro de casa, a gente observou que é um time que teve dificuldades atuando longe de seus domínios em jogos da Liga Europa especificamente, né, que é um parâmetro melhor para esse confronto, já que o campeonato belga é um nível um pouquinho abaixo, então fico com o meu pé atrás de pegar eventualmente um ambas marcam, e tem até uma odd mais baixa do que a vitória. Sim. Tem esse ponto do custo-benefício também para a gente destacar, né, a cotação do ambas marcam ela é pior do que a vitória do Ajax, então por esse contexto aí de custo-benefício e acreditar que tá difícil procurar outros mercados nesse confronto, eu acho que a vitória do Ajax acaba sendo de fato a melhor pedida. Muito bem, então vamos botar 50 aí a nossa stake aí para a vitória do Ajax contra os belgas do União Saint-Gilloise. É isso? Perfeito, eu acredito muito que sim. Bem. Bom, a gente segue falando de Liga Europa, falando de outro holandês, né? Tivemos o Ajax, agora a gente fala do AZ, que vai enfrentar os turcos do Galatasaray. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo quinta, 2h45 lá no Rams Park. Né, lá em Istambul, não é isso? Pois é, e o jogo de ida foi pode-se dizer, o mais surpreendente dessa Liga Europa, mas teve um ponto assim, que a gente tem que destacar, que o Galatasaray ficou com a menos, né? Tava 2-1 pro AZ no jogo de ida, teve um expulso do Galatasaray, acabou destoando muito o confronto e o AZ, que não é bobo nem nada, aproveitou a oportunidade e acabou metendo 4-1 na ida para cima do Galatasaray. O Galatasaray que tá passando por uns problemas lá no futebol turco, né? Tá tendo umas polêmicas, mas que, velho, essa temporada se reforçou muito bem. É absurdo como o Galatasaray tem jogadores interessantes, tá? Contratou o Morata recentemente, que vinha atuando pelo Milan. Tem também o Osimhen, que se destacou há não muito tempo aí também no futebol italiano lá pelo Napoli. Então é um time muito interessante e eu considero bem melhor do que o do próprio AZ, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha lá em estatísticas aqui para esse confronto. O Galatasaray, que inclusive na primeira fase teve o melhor ataque da Liga Europa, tá? Isso, é um time que faz gol desde agosto. A última vez que ele não fez gol foi contra o Young Boys na pré-Champions, né? Quase todos os jogos da temporada ele fez quase todos os jogos. E vem também, sofre muito também, né? Sofre muito, que é um time que... Jogos com muitos gols, né? A tendência dos jogos do Galatasaray aí dificilmente tem placares magros. Teve esse que disparou, 1-0 né? só?
Mas você vê que até quando é o placar magro é ele que faz o gol, ele né? faz Ele o quem gol, ganha. isso. Exatamente. Mas enfim, nessa primeira fase foi um time que a gente viu muitos jogos assim, ó, 3-3, por exemplo, como foi contra o Dinamo, né? O ambas marcam acontecendo com muita frequência, saindo muitos gols. Não à toa o time tá tendo que jogar os playoffs, né? Como eu disse, teve o melhor ataque na primeira fase, mas a defesa também deixou muito a desejar, né? E vai enfrentar um AZ Alkmaar que, cara, pode-se dizer até que surpreende, tá? Se aproveitou aí desse fator expulsão no jogo de ida, né, para fazer uma vantagem elástica, mas vive um bom momento. É um time que tem 4 vitórias consecutivas, tá? Na Liga Europa fez uma campanhazinha ali, eu diria que dentro das suas pretensões, foi derrotado ali para o Ferencváros, clube húngaro fora de casa, venceu a Roma dentro de casa, esse foi um grande resultado, né? Fora de casa, empatou com o Ludogorets também, da Bulgária por 2-2, empatou com o próprio Galatasaray, se enfrentaram lá na primeira fase, foi 1-1, venceu o Fenerbahçe, outra equipe turca, por 3-1, fora de casa que ele acabou tendo mais dificuldades, perdeu também para o Tottenham e tudo mais. A grande questão que eu acho para esse jogo é o poderio ofensivo do Galatasaray, importante ser destacado, tá? E esse fator do jogo de ida que vai fazer com que o Galatasaray precise propor o jogo, tem que tirar 3 gols de diferença, né? O AZ vai jogar ali com o regulamento debaixo do braço, né? Pode perder por até 2 que tal. Se perder por 3 ainda é prorrogação. Exatamente. Né? Então, realmente, é favorito a classificação. Mas para o jogo, Matheus Montenegro, vamos colocar na tela aí as odds, né? Porque a odd da vitória do Galatasaray é até interessante também, né? Muito boa, eu diria, tá? Bem Eu diria que aí. muito boa. Até porque, velho, eu acho que o AZ não vai jogar pra vencer. Né? Não vai propor expor, o jogo. Não tem pra que se expor. Cara, ele pode se dar o risco de perder por até 2 diferença. E como eu disse, o time do Galatasaray, ele é consideravelmente melhor do que o do AZ, tá? Consideravelmente melhor. Tem peças que jogaram em alto nível do futebol europeu nos últimos anos aí e jogaram muito bem até. O Osimhen concorreu ficou no top 30 do Bola de Ouro 2 anos atrás, por exemplo, né? Tem o Morata agora que chegou também. E, cara, é uma odd interessante, ao meu ver, tá? O grande problema é que o Galatasaray vai ter que se expor muito. Só que eu acho que como o AZ, ele não vai buscar ali, óbvio, vai tentar matar no contra-ataque e tudo mais, mas eu acho que ele não vai conseguir ser efetivo, tá? Então, ao meu ver, não acredito que o Galatasaray deva se classificar, é uma tarefa muito difícil, tem que fazer 3 de diferença para levar para prorrogação, prorrogação não, é pênalti direto, né? Não, prorrogação. É prorrogação mesmo, né? Para levar para prorrogação, 4 gols de diferença para se classificar no tempo normal, mas enfim, ao meu ver, o Galatasaray deve vencer esse jogo, por isso, selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí na vitória dos turcos para cima do AZ Alkmaar. Tá aí, a nossa principal dica para esta quinta-feira, a vitória do Galatasaray, que precisa do resultado, joga em casa, né? Tem uma torcida muito forte ali. O fator casa é absurdo. O fator casa apoia a equipe, a torcida apoia muito, né? Os árbitros, às vezes, também apoiam muito. A polêmica lá, né? No futebol turco. Ainda mais jogando em casa, precisando do resultado. Vamos nessa vitória do Galatasaray, tá? É uma boa aí, essa dica aí para esse jogo da Liga Europa. E com essa sugestão de aposta, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Enfim, dá uma moral pra gente. Segue a gente também lá no nosso Instagram, tá? Sim. Nossa rede social, @TVBetOficial. Também super importante você dar essa ajuda por lá. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, galera. Sempre lembrando, jogar com responsabilidade. Tamo junto.